Começa agora o podcast Mulheres Seguras, onde a força, a experiência e a elegância estão reunidas em um só lugar. Eu sou Francilene Vargas. Eu sou Giane Delgado Gomes. E juntas somos Mulheres Seguras. E hoje nós trouxemos uma mulher de peso, hein, Fran? Sim. Ela é advogada. Ela é advogada da Advocacia Geral da União. Mas isso é só um detalhe, porque o currículo dela é muito extenso. Eu vou primeiro falar quem é a pessoa, vou deixar ela se apresentar, mas depois eu vou falar o currículo dela. Nós trouxemos a doutora Glaí Flores de Menezes Fernandes. Bem-vinda, doutora Glaí. Obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada, querida. Doutora Glaí, se apresenta para o nosso público. Não, eu sou Glaí Flores de Menezes Fernandes, advogada, mãe de 2 filhos lindos e maravilhosos, e resido em Boa Vista, cidade que eu amo. Meu coração se tomou de paixão por Roraima. E somos mulheres fortes, guerreiras, seguras. Olha, eu costumo dizer que a doutora Glaí, ela é a gaúcha mais roraimense que eu conheço. É gaúcha, doutora Glaí. Ela não perdeu o sotaque, apesar dos anos de Boa Vista. Mas, assim, doutora Glaí, eu queria até que a senhora falasse sobre isso. Quando a senhora veio para cá, a senhora veio no Projeto Rondon, foi isso? Sim, eu vim em 82, a primeira vez, no Projeto Rondon. Eu estudava ainda Direito, e houve um pequeno problema no campus avançados aqui com o professor que viria para cá. Aí eles foram na sala de aula, selecionaram a pessoa que poderia faltar algumas aulas, né, para poder acompanhar a equipe. E eu fui selecionada. Olha. Então, eu vim pelo Projeto Rondon por 2 vezes. Por 2 vezes, em 82. O que faz o Projeto Rondon? Porque eu sei que vai ter uma turma aqui esse ano. Naquela época, o Projeto Rondon era uma extensão em que os estagiários da Universidade de Santa Maria tinham campos avançados aqui. Então, os da área de saúde iam para o interior, da área da justiça trabalhavam no fórum aqui, porque era território federal, ainda não era estado. Então, os da agronomia ficavam na Secretaria de Agricultura, veterinária também. Sim. Os professores, os estudantes do magistério ficavam na Secretaria da Educação. Então, havia uma interação e um aprendizado muito interessante, extremamente profundo, porque tanto se ensinava como se aprendia muito. Sim, imagino. Era uma troca muito grande, era um intercâmbio. Um intercâmbio maravilhoso, sabe? Com os estudantes, assim, quando vinham para cá, voltavam cheios de ideias. Nessa época, é que você ainda não estava morando aqui. Nem eu morava aqui nessa época, mas eu lembro bem, porque minha família é daqui, né? Mas vieram muitos gaúchos para cá, para Roraima. Muitos gaúchos, muitos. Muitos deles moram até hoje. Até hoje. Inclusive a doutora Glaí. Inclusive eu. Então, assim, essa interação, essa participação, vamos dizer assim, dos estudantes fortaleceu muito os laços com o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Muito. E o Rio Grande do Sul passou o pessoal da Embrapa, passaram a vir os analistas para cá também, os técnicos. Porque aqui tinha muita carência, né? Não tinha na época, sim, porque era território, então, sabe, assim, havia muita carência em todas as áreas. Como qualquer território, né? Sim. Quando não é ainda Estado, ele depende totalmente da União. Então, os servidores todos que estavam aqui eram todos federais. Sim. Doutora Glaí, mas assim, é incrível. Seu currículo é muito extenso. E a senhora já foi tudo. Assim, ela já foi tudo que você imaginasse. Ela já foi. Na gestão pública? E ela, assim, ela já foi secretária de administração, ela já foi secretária-chefe adjunta da Casa Civil, ela já foi coordenadora da folha de pagamento, ela foi presidente da FETEC, da FESEC. E assim, Fran, até delegada de polícia ela foi. Sério? Procuradora-geral do município. Procuradora-geral do município. Conta pra gente, como que tudo isso foi acontecendo na sua vida? Foi assim uma... Como é que eu vou dizer?
uma trajetória que a gente vai indo e vão surgindo os convites, e eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim, era um aprendizado muito grande. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, bem novinha, né? A gente não sabia de nada, porque quando você faz faculdade, você faz o básico. Mas você sai dos livros e vai para a prática, é outra coisa. A diferença é muito grande. Verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu fui ser delegada de trânsito, especializada em acidente de trânsito. Eu também já fui delegada de acidente de trânsito. Onde é bem diferenciado. Da DAT. Vocês sabem que a delegacia, pelo menos como território, os procedimentos são bem diferenciados dos demais. Sim. Você faz o julgamento lá. Entendeu? Pelo menos fazia na época. Agora, agora a gente já mudou um pouco. Porque agora, na época, quando era território, tudo era federal. Era então, direto. E aí você aprende querendo ou não. Verdade. Então a gente se vê forçada, assim, mas para mim foi maravilhoso. Depois fui ser procuradora do município por muitos anos também. É uma área também que é muito específica, muito específica. E aí fui passando com os outros nos cargos. Os desafios iam chegando e você enfrentava. Não, mas porque nós éramos federais. Então, a União, né, ela cedia, vamos dizer assim, mas a gente não recebia salário diferenciado. Você ocupava as funções, eles designavam. Essas primeiras funções, a designação toda é federal, entendeu? Então, tu tinha que desenvolver o trabalho. Sim. Doutora Tânia, mas assim, é incrível, porque tem gente que se acomoda também, né? Tem gente que não exerce. E a senhora, eu vi assim que o que lhe davam oportunidade, lhe convidavam, a senhora não hesitava e assumia. E uma coisa muito interessante que eu vejo na sua trajetória é que assim, a senhora chegou aqui em Roraima sem sua família, a senhora veio sozinha, uma moça ainda muito nova. Então, assim, muita gente pode pensar assim, mas ela teve mais oportunidade, é de família isso ou aquilo, ou alguma coisa assim, para querer justificar o porquê que a senhora conseguiu tanto êxito na sua carreira. Mas não foi nada disso. Não. Tudo que a senhora conseguiu foi por mérito do seu trabalho. A senhora fazia um trabalho, tinha um reconhecimento, e aí era chamada para outro cargo, tinha reconhecimento, era chamada para outro... A ponto da senhora exercer cargos assim, muito importantes. Eu atribuo isso, uma é a aprovação de Deus, né? E outra, realmente, eu estudo. Eu sempre estudei muito. Você estava pronta para o momento que você eu não sei se eu estava pronta, mas eu assim, enfrentei a situação. Sim, e aí tive muitas oportunidades, realmente, e muitas pessoas também me ajudaram. Né? E não passava pela sua cabeça assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Que é a síndrome da sabotadora, né? Eu não estou preparada para isso. Não passava. Não, passava, sim. Mas assumia do mesmo jeito. Mas assumia do mesmo jeito. Aí eu ia para os livros, eu virava madrugada, estudando, lendo como eu ia fazer, porque eu também não conhecia muitas pessoas aqui. Sim. Né? E quando a gente vem de fora, assim, querendo ou não, há um certo distanciamento. Sim, mas, com a graça de Deus, eu fui muito bem acolhida, assim, sabe? Então, a necessidade realmente de fazer um serviço bem feito, a dedicação, isso faz com que a gente, com os outros, querendo ou não, vai aprendendo com os acertos e com os erros. É verdade. Né? Mas isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu ia pedir justamente para que a senhora falasse, porque o podcast ele fala a maioria das vezes para as mulheres, e mulheres que têm dúvidas sobre capacidades e habilidades. E eu sempre falo, a gente nunca tem certeza. Se não fizer, se você não for para o front, se você não se testar, você não vai saber. E a senhora está justamente falando isso. Eu não sabia, não tinha certeza, mas eu olhava no livro, aprendia e ia testar esse conhecimento e dava certo. Então, sempre foi assim, doutora. Testa, se habilita, se capacita na medida do que você sabe, mas se coloca à disposição para enfrentar esse medo que não pode te paralisar. É isso aí. Eu aconselharia assim todos, né? Não tenho dúvidas. Vocês às vezes sabem mais do que pensa que sabe. É verdade. Tá? E às vezes você tem mais coragem do que tu pensa que tem. É verdade. E se você não enfrentar, não assumir, também não pode reclamar de nada. E eu sempre pensei assim, se eu tive a oportunidade em Roraima,
eu tenho que fazer por merecer. E o merecimento, para mim, é a minha retribuição com um trabalho bem feito. Que bacana. Então, isso aí, eu amo Roraima. Claro que amo o Rio Grande do Sul. Gosto, minha família toda é de lá. Mas Roraima, assim, é um estado que eu adoro. Meus filhos são nascidos aqui. Eu tenho um casal de nascidos aqui. Então, casou aqui? Não, me casei no Rio Grande do Sul. Casou lá? Mas já veio aqui casada? Não, eu vim solteira, daí nós fomos para o Rio Grande do Sul, casamos lá e voltamos. Ah, tá, mas casou com um macuxi. Macuxi da Gema. Foi. Que legal. Entendi. Então, eu não sabia disso. Sim. Mas incrível, doutora Aglaí, isso que a gente está falando em relação a assumir os cargos, a ter esse perfil, uma coisa que assim, a gente sempre escuta falar da senhora é que assim, todo mundo, quando vai falar, uma mulher competente, chama a doutora Aglaí. E eu via isso... É para resolver? É para resolver. Porque assim, e eu imagino como não foi a sua vida, porque a senhora, casada na época, mãe de 2 filhos, 2 crianças, e a senhora assumindo esses cargos um atrás do outro, cargos de muita importância, que exigiam presença, exigiam muito estudo, jogo de cintura para uma série de questões, e a senhora sem horário. E como que foi a sua vida sem família, sem uma rede de apoio? É verdade. Como que foi assim a sua vida mulher, mãe e ao mesmo tempo profissional? Isso foi um pouco difícil no início. Se culpava de alguma coisa? É um pouco da ausência, porque eu tinha que viajar muito. Por exemplo, quando eu assumi a administração, nós implantamos a Secretaria de Administração do Estado. Então, foram 6 anos à frente. Então, eu tinha o meu filho pequenininho, né? E aí depois a Bruna, amamentava a Bruna. Nossa! Então, e viajava muito para Brasília. Era obrigada a ir, né? Quer dizer, obrigada a ir, que eu digo no sentido do trabalho. Sim, do trabalho. Entendeu? Então, muitas vezes, assim, eu pensei em desistir. Mas... E o que não fazia desistir? Uma força interior de gratidão. Retribuir. E também aquele senso de responsabilidade, né? Isso que eu ia dizer. A necessidade de você também se colocar à prova. Sim. Né? Se Deus te deu essa oportunidade, os homens te ofereceram a chance, e você depois vai reclamar que é excluída, que não. Então, se você estudou para aquilo, você está preparada tecnicamente, mesmo que você não conheça tudo, que a gente nunca conhece tudo. Sim, nosso campo, nossa área é extremamente vasta. Verdade. E ela se altera a todo dia. Então, eu pensava assim, não vou deixar. Engraçado, a senhora tocou num ponto que eu converso muito com as mulheres sobre isso. Muitas vezes a gente fica nesse dilema, né? E com medo de ser ausente ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo... a gente não quer sofrer nenhum preconceito pelo fato de ser mulher. Né? A gente não quer... Não, eu quero ter as mesmas oportunidades, mas a gente não quer se doar da mesma forma. Né? Eu sei que é complicado, porque a mulher ela assume muita coisa e muitas vezes, né, não tem esse apoio. Mas... Eu acho que o mais importante aí com a família é a qualidade do tempo que você está junto. Isso mesmo. Sabe? Então, quando eu chegava em casa, que saía do trabalho... Era só para eles. Só para eles. Então, isso é muito importante. Então, eles entendiam. Desde pequenininha, eu comecei explicando, né, que a mãe precisava trabalhar, por isso e por isso. Isso aí é muito importante. Até hoje, eles, assim, são meus E vocês amigos, são muito ligados, unidos, né? Vocês têm uma relação... E eu acho que serviu, porque eles também gostam muito de estudar, são bastante dedicados, né? Você fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu quero complementar, doutora. Tia, pois não. Às vezes, e eu não sei se a senhora percebe isso, ou se é uma percepção equivocada minha, às vezes nós mulheres, nesses cargos de poder, a gente acaba nos freando muito, porque a gente pensa, a família vai sofrer, o filho, eu vou ter tempo para isso vai comprometer muito o tempo que eu poderia dispor em outra área, e a gente acaba recuando. E muitas vezes esse recuo, a gente diz, não, o meu colega não recua porque ele não tem as mesmas responsabilidades.
Então, a senhora acredita que isso pode acontecer pelo fato da gente acabar pensando muito no tempo que a gente vai ter que dispor e não assume determinados cargos? E a gente não ocupa determinadas posições justamente porque a gente acaba sopesando muito o meu tempo familiar e mãe e esposa? Acredito que esse é um dos pontos. E o outro talvez seja, não sei nem se eu devo falar, mas por favor, pode falar à vontade. É um pouco de medo Sim. que nós temos de sermos criticadas. Sim. Olha, largou a família, assumiu o cargo. Os filhos estão largados. Só que eu entendo que a mulher tem responsabilidade com a sociedade, também com o desenvolvimento. Então, se eu quero um mundo melhor para meus filhos, uma sociedade mais, mais evoluída, eu também tenho que fazer minha parte. Com a minha contribuição para isso. Com a contribuição. E o sacrifício não é sacrifício. Você vai dar uma parte do teu tempo, né? Para desenvolver. Sim. Eu entendo desta forma. É verdade. E eu acho que dá certo quando a gente divide assim, o tempo da gente. Sim. E às vezes a gente é cobrada demais, claro, como a senhora falou, claro né? Que a gente abandona julgada, a família para ficar trabalhando julgada. Mas assim, há mulheres e mulheres. Tem mulheres que gostam dos afazeres domésticos, que ficam em casa, trabalham ali. Tem mulheres que gostam de trabalhar fora. E o que a gente faz? A gente sana isso com outra forma. A gente contrata pessoas para trabalhar para nós, né? Então, cada um do seu jeito, a gente vai, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente meio que fica com medo realmente do julgamento. E perde a oportunidade da evolução, porque é uma evolução intelectual também. Você convive com pessoas diferentes, você recebe novas ideias, opiniões que muitas vezes são totalmente contrárias às nossas, mas que a gente tem que fazer também uma ilação maior. Trabalhar o nosso emocional, aceitar as críticas, conviver. É uma das coisas que eu sempre tive, assim, uma reuniãozinha para ouvir as críticas. E podiam criticar à vontade, porque você não é infalível. E são as críticas que fazem você melhorar. É isso aí. Que não os elogios. Exatamente. São áreas complexas, né, gurias? A estrutura de um Estado não é brincadeira. Sim. E, então, nos dá, assim, uma oportunidade muito grande e uma responsabilidade dobrada. Verdade. Doutora Aglaí, e sua vida pessoal? A senhora ainda informa? A senhora malha? A senhora faz isso a vida inteira? Sim. Eu malho. E elegantíssima mulher. Eu malho 3 vezes na semana, faço pilates 2 vezes na semana. A única coisa que eu não faço é cozinhar. A gaúcha não gosta de cozinhar? Não, até que eu gostaria, mas eu nunca aprendi. Então, E agora... Que legal admitir, gente, porque às vezes tem essa coisa que toda mulher tem que aprender a cozinhar. Tem que ser prendada. É igual achar que todo brasileiro sabe sambar. Não é verdade. É verdade. Não, eu assumo plenamente. Perfeito. Mas, em compensação, meus 2 filhos serviram muito bem na cozinha. Mesmo? Fiz questão que eles aprendessem. Alguém tem que salvar. Vai ter a pessoa que aprenderam a se virar, né? Já que não tinha mãe para fazer. Hoje eles vão fazer para a senhora. Se eu pedir, sim. Eles fazem. Que legal. Ótimo. Aí eu tô assim, a doutora Aglaí, ela tem um currículo, assim, lindo de ver, que ela passou... Ela foi forjada em acho que quase todas as áreas do governo, né? E sempre em cargos de extrema relevância. E aí eu queria perguntar aqui, até para a gente se inspirar, né, Gi? Qual é a habilidade, doutora, que a senhora acha que é indispensável para ocupar esses cargos de alto escalão, que a mulher, principalmente aqui, a gente falando para as mulheres, a gente precisa ter? Essa habilidade, na sua concepção, essa habilidade a gente precisa ter para a gente conseguir gerenciar toda a confusão, a estratégia, a questão política, a questão de servidor, a questão de resultado, porque é um mundo, né? Qual habilidade, ou quais habilidades? As quais, né? Primeiro, emocional. Emocional. Isso é fundamental, né? Equilíbrio. Reserva nas informações. Olha isso. Reserva de informações. Nem tudo é compartilhado. Muita calma, nem tudo. Porque tu vai às trabalhar vezes até com um chefe, até um chefe maior, por exemplo, do Estado.
O chefe precisa saber tudo ou só o que é necessário para o desenvolvimento da atividade? Eu acredito que quase tudo. Quase Não digo tudo. tudo porque é meio impossível tu abranger, né, todas Sim. as áreas. Mas quase tudo. O chefe precisa saber. Quase tudo. Porque senão não tem como tu assessorá-lo. Sim. Né? Isso aí Doutora é fundamental. Glai, isso que a senhora falou é bem sua característica. A senhora é uma Emocional. pessoa extremamente ponderada, extremamente... assim, eu vejo que o seu emocional, a senhora... Se a senhora fica com raiva, tá dentro da senhora e a senhora consegue passar desapercebido isso. Porque, assim, eu nunca vi e nunca soube da senhora dar um pitinho, um rompante, assim. A senhora sempre se segura. Não, a gente fica zangada às vezes, mas eu acho que o equilíbrio é tudo para uma função dessas. Né? Ninguém assume um cargo desses para ficar dando piti, não é verdade. Mas é claro que tem momentos que a gente... Precisa ser enérgica. Sai do salto. Não, a energia, sim, tem que ser positiva. Agora, tem uma coisa também que eu considero fundamental. Falar a verdade. Sinceridade, né? Sinceridade no trabalho. Tu recebe uma pessoa, a pessoa está esperando algo de você. Sim. Se tu não pode dizer um não logo? Diga que não e mostre o caminho. Sim. E diga por que a pessoa vai entender, né? Às vezes ali não é o lugar onde a pessoa vai procurar a resposta para o que ela está procurando. Okay. Sim. Direcionar, já né? direcione. Entendi. Tá entendendo? Sim. Quem assume cargos assim, nesses cargos, você tem que estar preparada para isso. Você tem que ter acesso para direcionar, porque às vezes tu não ajuda resolvendo, mas você ajuda orientando. Sim, porque do contrário você atrasa a pessoa a chegar na solução. Exato. É verdade. E uma outra coisa que eu quero dizer, assim, que para mim foi muito útil, foi a pós-graduação que eu fiz de Direito Administrativo Público. Então, como tudo girava muito em torno do Estado, né, da União e do Estado, o direito administrativo, que muitas pessoas não gostam, mas eu quero dizer para vocês que para a área para a gestão pública, né, de gerência, é importante. É importantíssimo. Importantíssimo. É verdade. E a senhora fez pela Fundação Getúlio Vargas, né? Isso. E a gente já está encerrando o primeiro bloco, sério. Rápido demais. Nossa, muito rápido. A gente já volta com a doutora Glai, porque a gente tem muita pergunta que a gente quer beber nessa fonte de sabedoria, gente. É isso mesmo. Já voltamos com o próximo episódio. Até já. Voltamos com o nosso bloco com a doutora Glai, mas antes da gente continuar essa entrevista, que está sendo assim, um aconchego de conhecimento e sabedoria dessa mulher incrível, eu quero falar para que vocês que nos assistam convidem outras pessoas para participarem do nosso podcast, se inscrevam, coloquem suas perguntas, coloquem sugestões e de convidados também para a gente trazer nessa bancada. Então, a gente vai ficar extremamente agradecido porque a nossa comunidade vai crescer cada vez mais. Se inscrevam, compartilhem e comentem lá no nosso canal. Gi, a gente está aqui encantado, né, com a doutora Glai. Gente, além dela ser uma lady, ela é muito, muito sábia. E ela está aqui, a gente que ainda está no serviço público, a gente olha para ela e diz assim, eu quero ter essa sabedoria nas minhas decisões, nos meus posicionamentos. Então, a senhora, doutora Glai, é uma pessoa que a gente diz assim, eu quero chegar nesse estágio. É uma inspiração. Né? Quero chegar nesse estágio. Mas a gente imagina que também foi uma lapidação, né? Foi um posicionamento que ele foi conquistado, né? Foi chegando até chegar essa pessoa que hoje é admirada por todo mundo que conhece gestão pública, que sabe do seu trabalho, admira muito como a senhora conseguiu chegar com tanto primor e com tanta competência e deixando um rastro assim de coisas boas, né? Porque todo mundo que sabe da doutora Glai... Todo mundo que conhece a doutora Glai tem um respeito muito grande por ela. É verdade. E a senhora voltaria para o serviço público ainda? Eu não pensei nisso, sabe? Não? Mas, talvez. A gente nunca fecha as portas, não, né? A senhora ainda é muito nova. Muito a contribuir. Muito, teria muito a contribuir. Iria depender muito, assim, de que função, né? O que seria. Sim. Porque, obviamente, teria que ser na área, né? Que a gente atua. Sim. A senhora hoje está em qual área, doutora? Estou direito patrimonial. Direito patrimonial, que da legal. União.
Da União, que incrível. Vamos fazer um brinde? Que a gente lá no pé de doutora Aglaí, seus conhecimentos. Vamos, um brinde. Sucesso à sua vida, seus conhecimentos. E a gente aproveita para agradecer o nosso patrocinador do nosso chá Leão, que você encontra o chá... Esse aqui é maravilhoso também. Maravilhoso, ele é bem refrescante. Você encontra o chá Leão, além das distribuidoras Parima, em todos os supermercados da cidade. Gente, você pode servir ele geladinho, como a gente está tomando agora, mas também pode servir quente, que fica uma delícia. E além disso, a gente precisa falar do Parima Rent-A-Car, que é a melhor locadora de veículos do estado, os melhores preços, os melhores contratos. Então, você, se é gaúcho ou do sul, que está chegando aqui para conhecer Roraima e comprar terras, e as terras mais baratas do Brasil, procure a Parima Rent-A-Car para fazer a locação do seu veículo, que você vai ficar encantado com os preços e com a qualidade dos veículos. Isso aí. Obrigada, Parima. Obrigada, Parima. Doutora Aglaí, voltando a essa questão de exercer cargos, mulheres em cargos de alto escalão. Qual foi a sua experiência que a senhora teve mais surpresas, ou então teve que decidir sobre a vida das pessoas, foi mais exigida, assim, que foram mais marcantes? Acho que em todas. Né? Não tem serviço público. Eu acho que todas, mas a Casa Civil... a Casa Civil. O governo era o governador? Anchieta. Era o governador Chico. Chico. O brigadeiro eu fui. Otomar. Brigadeiro Otomar. Então, a Casa e Civil. a administração. A administração também... Também, né? São coisas distintas, mas que elas praticamente se comunicam lá na frente. E as decisões têm que serem rápidas. Qual o maior desafio de estar na Casa Civil, ali assessorando o governador? Nossa. Todos. Mas principalmente quando você tem que decidir alguma coisa sobre a vida de alguém que tem que socorrer no interior com a aeronave, e muitas vezes tu não encontra, né, que somente o governador que autorizava na época, e você tem que decidir. Ou você entrega teu cargo e salva vidas, ou você toma a decisão e depois é reconhecida, né? Não tem problema nenhum. É o peso da decisão, porque... É o peso da decisão. O que você tomar como decisão tem uma consequência, né? Tem, boa ou ruim. tem. E você precisa decidir naquele momento. Isso foi uma das coisas, para mim, mais marcantes, né? Porque não é só decidir, o que você decide compromete de forma muito direta a vida da pessoa. E você lida ali com coisas muito valiosas, né? Um lado, a vida do ser humano, e outro lado, a parte patrimonial, que é um avião que tu está liberando com os tripulantes, né, para isso. E isso tem reflexo político que, dependendo da assessoria, você pode derrubar o governador, exatamente. né? É um peso muito grande a decisão. É um peso muito grande. E engraçado, doutora Aglaí, a senhora está falando, deu esse exemplo, mas assim, diferente de quem está nas outras pastas, quem está na Casa Civil lida com todas as áreas do governo, né? Do executivo. Todas as áreas. Então, houveram outras decisões assim que a gente... A parte, por exemplo, de pessoal é uma parte complexa, extremamente complexa. Não é só salário. Tem um ser humano por trás daquele salário, né? Tem vidas ali. Então, tu vê pessoas que se dedicam assim no trabalho e muitas vezes não é reconhecido, entendeu? Ou então estão lutando por algo que já fazem jus e que ainda não foi contemplado, entendeu? Então, são decisões assim bem... E a senhora pegou o pessoal do ex-território, muita gente que perdeu os cargos depois do concurso. Exatamente. Teve isso. A senhora pegou também o pessoal que foi enquadrado, que teve enquadramento. Então, teve muitas situações diferentes, situações complicadas, imagino. Juridicamente e socialmente. A senhora chegou a ajudar o pessoal na época do enquadramento? Sim, as listas, todinhas. Fui muito para Brasília por causa disso, que era e a tudo senhora checado. Fazia pareceres, falava com o pessoal? Como é que era o trabalho assim? A gente ia para Brasília com toda a relação, entendeu? Com toda a documentação. Aí em Brasília, nós tivemos um caso que
que a Brasília negou. Uhum. Aí eu digo, só tem uma forma de fazer a defesa oral para o ministro, né? E os técnicos. Mas aí ninguém queria fazer isso, né? Porque era uma coisa assim que... Mas aí eu me comprometi. Eu digo, eu vou fazer. E aí? Aí eu fiz, graças a Deus, a gente logrou êxito. Ah, que bom! Nossa, que legal. Isso foi muito interessante, foi muito interessante. Incrível, né, doutora? Assim, era muito mais fácil falar, não deu, e a pessoa que se conformasse. Sim, muito mas, cômodo. Olha que interessante, mas aí a senhora pensou, não, eu vou lutar pelo direito. Aí você pensa assim, ó, são vidas, são famílias que dependem daquilo ali. É verdade. Entendeu? E se a lei dá a abertura para isso... Porque nada não, do que foi né? feito, tudo foi legal, tudo a lei amparava. E até hoje, né, doutora? Até Graí? hoje. E não até foi hoje. só os servidores civis. Foram 495 servidores militares também que foram enquadrados na época. Inclusive a lei que amparava, que dava a liberdade para o governador na época a crescer até 1.500. Mas na época o território era pequeno, né? Não tinha tudo isso. O governador na época colocou só 495, parece que 500, mas daí uns não passaram, desistiram. Sei que passaram, né, no treinamento todo 495. Mas não tinham sido reconhecido pela União, em que pese ter a lei que foi do presidente Sarney na época, autorizando, aí queriam que o Estado pagasse isso. Eu digo, não. Aí essa é uma das coisas assim que eu tenho o maior carinho com isso aí, sabe? Foi. Então, praticamente todos, com exceção desses 5 que não passaram, que aí já foi uma questão deles, mas né? parece que eles saíram do curso, eles abandonaram. nem são, né? Não é abandonaram. Na época, o governo federal, ele autorizou que o território, que era território ainda, colocasse até 1.500 policiais militares, porque era fronteira, não deu? Nossa. Mas daí eu acho que nem tinha, não sei, quando eu peguei já, né, não deu? Aí eu sei que conseguiram 500 pessoas, 500 homens. Aí fizeram o curso e tal, mas acho que 5 saíram, acho que ou não quiseram, não sei. Eu sei que foram treinados, fizeram academia, 495. Só que daí a União queria que o Estado pagasse. Entendi. Os salários. Que daí já passou tinha passado para o Estado, e que ele queria que aqueles ali o Estado já começasse a pagar. Digo, não, mas a lei não diz isso. Aí foi que eu fui para Brasília. E a senhora estava envolvida nisso? Sim, brigar pelo Estado, porque o Estado não pagasse, ficasse com a União? Eu era secretária de administração na época, então, quer dizer, tinha que tomar uma decisão junto com o governador, né, deu? O governador já estava cansado de brigar lá em Brasília e não conseguia. Aí eu disse, eu acho que uma defesa oral pode ser que eles me permitam, porque eles não permitiam. Daí eu fui lá, conversei com os técnicos, disse, eu estou disponível a fazer a defesa oral e fiz. Que legal. Também, então, outra defesa oral. Outra defesa oral. Porque nessas funções a gente não pode assim, titubear nessas coisas. Ou você faz ou você faz. Ou então entrega a função, porque tem outro que pode fazer melhor que tu. Verdade. Não é verdade? Doutora Gleia, mas assim, a senhora é muito diferenciada, porque poderia muito bem ter um secretário que não fizesse isso, até porque nem todos os secretários de administração são formados em direito. Então, não iam ter esse conhecimento, não iam ter voz lá para fazer uma sustentação oral, porque foi o que a senhora fez, né? Então, não ia ter esse preparo. E isso são coisas que ficam assim, muito no silêncio, as pessoas nem sabem. Nem sabem, mas faz parte também, né, do trabalho da gente. Até hoje tem pessoas que são da União, os militares, que estão na ativa, né? Sim, tem. E foram enquadrados, agora eles foram enquadrados como, acho que um salário, não, beleza, foi um passado, retrasado, eu vi alguma coisa, com salários equiparados a polícia. Você lembra que a gente recebeu, não são esses que a Polícia Civil recebeu agora? Não, eu estou falando dos militares. Dos militares ainda tem. Na ativa, né? Não, esse sim, nós recebemos vários policiais civis da União que estão trabalhando com a gente. Nas nossas delegacias tem vários mesmo. Mas esses que vocês receberam agora recentemente enquadrados. Já é recentemente enquadrado, já
eu não tomei. Não participou? Não participei, não. Sim. Entendi. Esses são, é porque ao longo até hoje tem uma lista de tem gente pessoas para ainda serem enquadradas, né? Porque na época eu não sei se as pessoas, muitos deles encaminharam a documentação, mas eles faziam lá em Brasília os estudos e as triagens, né? Sim. A gente não podia. Sim. Mas os militares é diferente, que eu lembro foi esses aí, 495. Doutora Aglaí, a Secretaria de Administração, eu imagino que das secretarias todas devem ser complexas, mas a Secretaria de Administração seria uma secretaria mais complexa para se administrar? Eu diria assim que a complexidade dela é pelo extenso poder que ela tem com relação a pessoal. E, na época, ela cuidava de licitações, que hoje não cuida mais. Ela cuidava da parte de material, que é o DSG, e cuidava também dos transportes, que era lá a garagem do governo. Nossa, era muita coisa. Era muita coisa. E além de toda a atribuição. Sim, e ainda dela. cuidava, além de pessoal, né, cuidava na parte dos imóveis. Imóveis também. Então, assim, era uma super secretaria. Era uma super secretaria. Nossa. Entendeu? Então, você vê que assim, é uma gama de tarefas distintas umas das outras, que se você não tivesse um controle assim, com uma certa rigidez, você não... E vamos pensar assim, porque hoje é tudo muito sistematizado, né? Então, hoje a nossa comunicação é via sistema. Exato. Naquela época não era. Não. Eram fichas, eram... Inclusive, a folha de pagamento da União era feita pela administração e uma das coisas que a gente conseguiu fazer foi parametrizar as rubricas, ou seja, o pagamento dos servidores federais que estavam aqui eram as mesmas rubricas dos federais do país todo. Ou seja, quem era agente administrativo era uma rubrica, então era diferença. Minimizava os erros, tu está entendendo? Sim. Se houvesse algum acréscimo a mais, uma coisa assim, poderia verificar quem é que informou, por quê. E os pagamentos eram feitos... Eu ouvi dizer que tinha uma época que os pagamentos eram feitos via envelope. A senhora pegou essa época? Não peguei essa época. Não, né? Já peguei. Que eu achei assim, você vai lá e coloca o salário do mês. Eu acho que isso aí, quando era assim, um território, bem no início. Bem no início, né? Que aí só tinha o departamento de pessoal, se não me engano, e não tinha a secretaria, era território, né? Então, eu acho que o dinheiro vinha, separava o dinheiro, eu acho, mas eu não peguei essa época. Mas a senhora, como secretária de administração, isso a gente está falando de quantos anos atrás? Já 30 anos. 30? E Boa Vista há 30 anos. Qual é o espelho disso? Eu quero, assim, pelos seus olhos, eu quero imaginar essa Boa Vista. Não dá para comparar. Era muito pacata a cidade, né? Era e não tinha nada. Assim, a estrutura era mínima. Era um amor, né? Porque as pessoas se conheciam. Estrada de chão ainda? Não, asfalto. Aqui é asfalto, mas não tinha, por exemplo, a cidade terminava ali na... Vocês não vão saber, eu acho que tinha uma... No aeroporto? Sim, para cá no não aeroporto. Onde era o TRE, que era uma feira de exposição? Ali? Ali ainda tinha. A zona eleitoral do TRE. Mas ali não tinha asfalto e nada. Terminava naquela pizzaria da Margot, bem na esquina abaixo. Sim. Ali. O resto ali era uma estrada de chão. Pizzaria da Margot aqui na Avenida. O caçari não existia, era mato. Não existia caçari. Paraviano, tudo era mato. Mato que eu digo assim... Atrás do estádio Canarinho, então, acabava. Também, exatamente. Acabava. Então, era muito pequena, assim. E como que funcionava? Estou querendo imaginar o social. Como que era o social aqui? Festas? Tinha os bailes lá no iate. O iate. Isso eu peguei. O Gresby aqui, eu acho. Gresby. Cobb, Gresby, né? Cobb já tinha. O Cobb já tinha. Era os militares. Eram os que tinham, sim. Não como hoje, né? Hoje está tudo remodelado, reformado. Doutora Aglaí, eu lembro que antigamente não tinha energia elétrica, então funcionava com gerador até as 22 horas, era isso? Exatamente. E o pessoal disse que ia lá para Jaime Brasil... E quem queria andar era o Ponte. Todo mundo ia para Jaime Brasil, expor a figura, de se lá, paquerar.
Mas assim, Não era? mas era muito gostoso. E sem energia? Não, aí eles davam os avisos e aí a pessoa ia para casa. Para casa. Mas logo depois, quando eu cheguei aqui, logo depois já começou a ter energia a noite toda. Que bom. Assim, não. Gente, Boa Vista. Mas assim, aqui, por exemplo, não existia nada aí na frente. Não existia, né? Não, e aí as férias... Isso eu peguei. Aqui, tu pegaste essa avenida, peguei essa avenida toda, do Palácio ao aeroporto, era uma vala. Era uma vala. Eu peguei. Era o lugar que eu caminhava, né? A gente corria, porque era fazer... Era uma vala. Eu vim morar aqui em 92. 92. Então, ainda era uma vala. Eu lembro. Então, a cidade, assim, era bem menor. Os bairros, não tinha esses bairros todos. É verdade. Imaginar Boa Vista que se tornou, né? E a senhora participou dessa história de crescimento e ajudou Boa Vista a crescer com o seu trabalho. E fui nas inaugurações de muitos bairros aí. Olha que incrível. Muitos. Que legal. Que legal. A doutora Aglaí foi homenageada recentemente, porque inauguraram a Secretaria de Administração, Gestão, né? A SEGAD, a nova sede da SEGAD, e ela foi homenageada. Eu fui a primeira secretária. A foto dela tá lá. Justo. Eu fui a primeira secretária da Administração do Estado. Que honra. Que legado. Que legado a senhora deixou para esse Estado, doutora? Doutora Aglaí, e como é que seus filhos lidam com isso? Porque, assim... deixa sua modéstia um pouquinho de lado. A senhora sabe que a senhora é uma pessoa assim que tem um reconhecimento muito grande por todos, não só no executivo como no judiciário, porque a senhora também trabalhou no Tribunal de Justiça, no TRE, né? Também. Então, assim, a senhora tem um reconhecimento muito grande. Como é que é para os seus filhos, assim? Eles se sentem muito orgulhosos ou eles ficam envergonhados? Como que eles lidam com isso? Um pouco tímidos, mas eles se sentem assim, eu sinto que eles se sentem muito bem, orgulhosos, claro. E agora está sendo o contrário, né? Está começando a inverter. Depois de uma certa fase, vai mudando o orgulho, né? Hoje em dia, por exemplo, a senhora tem 2 filhos que a senhora tem muito orgulho. Do Bernardo e da Bruna. E assim, eles são... farmacêuticos bioquímicos hoje. Exatamente. Os dois são farmacêuticos. Os dois tiveram a mesma formação. Depois a Bruna até fez outra faculdade, né? E assim, eu vejo... um orgulho muito grande da senhora com relação a eles, né? Porque eles são seres humanos maravilhosos. Isso é muito bacana, né? Nossa, isso é você ter cumprido, né? A missão. A missão. Apesar dos percalços, apesar de todas as dúvidas e do tempo, eu imagino que escasso algumas vezes, mas a missão cumprida é... Mas eles sempre entenderam muito, sabe? Assim, que bom, sempre. Que bom. O segredo também é conversar muito com eles. Isso é muito conversar. Bom. Isso é muito diálogo importante. É fundamental. Não é só com os estranhos, com os de casa. Também. É verdade. É importantíssimo isso. Sim. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falando justamente que quando ela chegou aqui com as crianças pequenas, ela tinha que trabalhar, fazer a faculdade dela e as crianças ficavam, às vezes, sozinhas com a empregada. E hoje ela me dizendo que estão agora adolescentes, mais ou menos, 13, 14 anos, e elas falam que eles cobram muito porque eles cobravam o tempo de ausência naquele período. Então, ela disse que há um certo distanciamento dos filhos com ela hoje. E eu falei para ela que isso vai passar. Daqui a pouco eles estão amadurecidos, eles vão compreender que aquilo que ela fez naquela época era o que ela precisa fazer. Para o bem. Nenhuma mãe deseja se afastar da casa para trabalhar, é porque precisa. É verdade. Né? Não, graças a Deus, eles assim são 2 pessoas. Eles entendem perfeitamente. Né? Sabe? Perfeitamente, que bom. Porque, na realidade, o mais importante, gurias, que eu acho, é você, o tempo que tu tá com eles, não perder tempo. Você educa mais no amor, tá? Na agressividade. É verdade. Sim, então, eu sempre expliquei muito. Eles sabiam, sempre souberam aonde eu estava, com quem estava e o que eu estava fazendo. Até hoje, se eu vou sair, eu passo uma mensagem. Precisa? Não, não precisa. Sim. Mas nós somos uma família. Sim. Está entendendo? Sim. Sim, a gente não mora sozinho. Então, você não vai preocupar os outros. E eles acostumam também, daí fazem a mesma coisa, entendeu? Isso é bacana. O exemplo aí já gera. Ela não precisa nem estar cobrando. Não.
Isso é muito bacana. Agora eu fiquei curiosa, eu quero lhe sugar muito sobre Diga. gestão, doutora. Diga. Para a gente aprender. Diga. A senhora acha que houve uma mudança daquele servidor, nessa época que a senhora tratava diretamente, para o servidor de hoje? Porque hoje a gente tem a tecnologia, tem a inteligência artificial, tem o home office. Como que a senhora consegue ver essas duas formas de trabalho na gestão pública com épocas tão diferentes, se, na verdade, elas se conversam? Na realidade, elas se conversam, eu acho, em alguns pontos. Tá? O trabalho tem que ser feito. Tu tens um prazo, no caso do parecer, tu tens um prazo para entregar o parecer pronto. Né? Então, tu tem que dar teu jeito. Mas, em compensação, nós temos um instrumento hoje que nos facilita a vida. Né? Que é a internet, é o computador, que antes nós não tínhamos. Se tínhamos, era ainda muito incipiente. Sim. Tá? Que não dava para você... Né? As secretarias não Sim. tinham. Os primeiros, acho que 20 computadores eu comprei e treinei o pessoal na administração. Então, não tinha. Então, eu acho que eles se complementam no sentido da produção. Que tu tinhas que produzir da mesma forma, com outro instrumento, mas tinha que fazer. Sim. E hoje nós temos, por exemplo, um instrumento que nos permite uma melhor qualidade da produção do nosso trabalho. Nos facilita também. Sim. É mais rápido. Sim. Mas esse ser mais rápido, vamos lá, vamos agora para a indagação. Sim. Esse ser mais rápido com a tecnologia, com a inteligência artificial, isso facilita o trabalho ou a gente acaba gerando um comportamento de não seria Descaso? de substituição do pensar humano pela máquina? Porque assim, eu não acredito que a inteligência artificial ela vai fazer o nosso trabalho, porque tem coisa que só o humano vai fazer. Mas se você só quiser fazer aquela coisa rasa, você aperta, você faz um prompt, ele te entrega o raso. Então, às vezes eu tenho a percepção de que nós estamos nos contentando com o raso. Antes nós não podíamos nos contentar com o raso porque não havia essa ferramenta. Então eu tinha que fazer ali. Agora, tinha que estudar, tinha que pensar, tinha que escrever. Tinha que escrever. Agora, o parecer era aqui, você pensando, abrindo o livro, o compêndio, né? Agora não, eu faço um prompt e eu tenho ele. Então, isso, de alguma forma, faz com que a gestão pública tenha trabalhos mais rasos, dependendo do servidor? Eu acredito que sim. Se a pessoa não tiver o devido cuidado, ele vai ser o nosso antigo Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Se não tiver, entendeu? Mas aí vai... a gente tem que saber usar as ferramentas. Tem que saber usar a ferramenta, eu acho. Não é a ferramenta, é a pessoa. É a pessoa, exatamente. Porque também, por exemplo, estudar com uma pessoa que não tem nenhum mínimo de esclarecimento, ele vai saber manusear a ferramenta, mas ele também não sabe avaliar se aquilo ali é o que realmente deve ser feito. Sim. Tá doutora, entendendo? e assim, ó, então, eu acho que é fundamental. A senhora é dessa fase, que eu também sou, eu a Fran também, a gente pegou antes do computador, antes de celular, a gente é da época do fax, da tilografia. Até do telegrama. Eu lembro que quando era aniversário, às vezes a gente mandava telegrama, ainda tinha que controlar muito as letras, porque era caro e a gente tinha que economizar. Então, para dar os parabéns, era parabéns, data, não sei o quê, né? A gente tinha nem o nome. Abreviava. Parabéns pela passagem do aniversário. E ponto. Então, assim... Pegando tudo isso, nós somos de uma geração que pegou esse antes, pegamos o analógico, já com o celular analógico, com computadores, impressoras matriciais, e estamos pegando agora esse boom de tecnologia, né? Que passou por tudo. É verdade. O que a senhora acha, mesmo com tudo isso, qual que é a coisa mais importante que a gente precisa ter? Qual o comportamento ou nas relações de trabalho? É lidar com tudo isso ou a gente saber lidar com o ser humano? Eu acho que saber lidar com o ser humano. Porque quando o ser humano ele agrega valor, ele não vai se deixar dominar pela máquina. Sim. Ele só vai agregar valor se ele desenvolver também a mente dele, a capacidade dele de entendimento, de elaboração, de discernimento naquilo que ele está fazendo. Entendeu?
E aí, se ele só se basear no instrumento, na parte da ferramenta que ele tem disponível, aí vai ficar... Compromete o trabalho. Compromete muito. Mas eu tenho visto muitos comentários a respeito disso. Sim. Principalmente depois da pandemia, que muita gente ficou recluso, trabalhando em casa, né? particularmente, assim, claro que uso, né? Nós usamos tudo por computador, os processos vêm e a gente responde tudo. Tudo virtual, né? Tudo virtual, muito longo os pareceres, mas eu quero dizer para vocês, eu adoro um bom livro de direito. E ainda leio até folhear, hoje. Né? Eu adoro me atualizar. Eu gosto Sim, do cheiro exatamente. Do livro. Os meus livros são riscados. Olha, eu vou dizer, os meus também. Vai de Mecum, eu compro todo ano, eu atualizo o meu. Mas não tem coisa melhor. Eu gosto de pegar, tu tá entendendo? De olhar a página. Então vai muito do ser humano. Sim, é verdade. Se a pessoa quer continuar agregando valores, porque eu acho que é fundamental. Nós temos uma filosofia de vida, que a gente quer crescer todos os dias, a todos os minutos, em todos os momentos. Então, nós não podemos nos atrelar, assim, especificamente num instrumento de trabalho que quer pensar por nós. Tu está entendendo? Sim, você não pode se render a uma ferramenta, né? Você tem que ser superior a isso. Porque senão daqui uns dias a máquina está se atribuindo também poderes de chamar a atenção do ser humano. Doutora Glair, a gente está encaminhando para o encerramento. Infelizmente, nosso tempo está acabando e a gente assim, queria muito agradecer a sua presença. A senhora foi muito desejada nessa bancada. É verdade. Que bom que deu certo dessa vez. E a senhora tem a nossa admiração. A Gi, nossa, fala da doutora Glair, a Gi. Eu tenho uma admiração por ela enorme. Muito obrigada. É verdade. Assim, a senhora é uma referência, uma grande referência que eu tenho, não só como profissional, como mulher. Eu lhe admiro demais mesmo. Para mim, estar sentada aqui, conversando, lhe entrevistando, tendo esse bate-papo, para mim é uma grande honra. Para nós é uma grande honra. Obrigada. Né? E onde acha a senhora? Se ela tem rede social, como é que fala com a senhora? Diga aqui para a gente nessa câmera para lhe achar. Tem gente que vai querer procurar. Vai procurar, vai. Glair.Fernandes é o meu Instagram. Sim. Glair Flores de Menezes @gmail.com é o meu e-mail. Meu telefone é 991175894. Pronto, gente. Essa mulher, procurem, porque vocês vão se encantar com tudo que ela pode agregar na vida da gente. Doutora Glair, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Gi, mais uma vez nessa bancada, obrigada. E mais uma vez, a gente chega ao final e chegamos mais um podcast e a gente deseja que você saia mais forte do que entrou. E fiquem seguras.